Olá pessoal, como passaram do nosso último encontro? Hoje voltei para a gente continuar nossa conversa sobre cidadania e democracia. Nas semanas anteriores, nós vimos um pouco sobre a formação do Estado, a separação dos poderes e a instauração da democracia. Vimos que no nosso país, os acordos firmados entre a população e o Estado para a boa conduta das coisas públicas estão expressos em leis, sendo a principal delas a Constituição Federal. Nós também estudamos algumas funções e características gerais dos poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e as formas de interação entre eles para garantir a manutenção do nosso Estado democrático de direito. Vocês se lembram disso? Hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre o poder legislativo, que, como também já vimos, nas cidades é representado pelos vereadores e vereadoras. Vamos ver a forma básica de organização da Câmara Municipal, suas principais funções e atribuições e como tudo isso é organizado. Vamos lá? Bem, os vereadores e as vereadoras de uma cidade são eleitos a cada 4 anos, na mesma eleição em que se escolhe o prefeito ou a prefeita municipal. Outro nome que os vereadores recebem é parlamentar, o que também é uma herança da Revolução Francesa. Com os parlamentares eleitos em um ano, eles, juntos aos chefes do Poder Executivo, tomam posse na Câmara Municipal no primeiro dia do próximo ano. Na sessão de posse, os vereadores antigos passam o poder aos novos parlamentares eleitos, os quais instituem o poder do prefeito também eleito. Essa cerimônia é muito simbólica e representa o povo dando os poderes aos seus representantes para administrar a cidade e os seus recursos nos próximos anos. Com os parlamentares devidamente empossados, eles estão prontos para formar o que conhecemos como plenário. Para essa palavra, plenário, podemos dar algumas definições, sendo a principal delas como o órgão máximo de decisão do Poder Legislativo, formado pelo conjunto dos vereadores. Por consequência, também chamamos de plenário o local em que ocorrem as reuniões parlamentares. É importante falar que o segundo significado é consequência do primeiro, ou seja, onde quer que os parlamentares se reúnam para deliberar sobre atos do poder legislativo, pode ser chamado plenário, desde que haja um ato formalizando isto. Quando este órgão está reunido, há maior legitimidade nas ações tomadas, visto que a população se encontra amplamente representada. Para organizar os trabalhos do plenário, o regimento interno, que é a lei que regulamenta a forma e o desenrolar dos trabalhos da Câmara Municipal, determina que todos os vereadores devem eleger entre si uma mesa diretora. A mesa diretora é um órgão colegiado, formada por 3 vereadores que ocupam o papel de presidente, vice-presidente e secretário. Compete à mesa diretora a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. A lista de atribuições e responsabilidades dos membros da mesa diretora é um pouco maior do que a dos demais parlamentares. Afinal, conduzir um espaço institucional de poder exige muita seriedade. Além disso, cada membro individualmente tem suas atribuições próprias, sendo o presidente da mesa o parlamentar em exercício com o maior número de atribuições e responsabilidades. Antes de passarmos para a análise das funções e atribuições do Poder Legislativo Municipal, é importante que a gente saiba quem são os representantes em exercício atualmente. Você conhece os vereadores atuais da nossa cidade? Andradas possui 9 vereadores, que foram eleitos em 2020, iniciaram seus mandatos em 2021 e estarão em exercício até o final de 2024, ano em que haverá novas eleições municipais. Os atuais parlamentares de Andradas são Adilson Carlos dos Santos, Antônio Carlos de Lima, Luiz Benedito Raimundo, Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, Paulo César Moreira, Regis Basso Andrade, Ricardo Felisberto dos Reis, Rosilda Campos Conte e Vinícius Teixeira. Desses parlamentares, a mesa diretora de 2021 é formada pelos vereadores Regis, que é o presidente, Luiz Benedito, que é o vice-presidente, e Luiz Gustavo, que é o secretário. Suas atribuições como membros da mesa começaram em 1º de janeiro e vão até 31 de dezembro deste ano. Agora que conhecemos os parlamentares da nossa cidade e algumas formas com que eles se organizam, o plenário e a mesa diretora, vamos analisar quais as funções dos vereadores e do poder em si.
vamos ver que essas funções compreendem a elaboração de leis, a fiscalização da administração pública, a deliberação sobre assuntos de sua competência privativa, o julgamento de determinadas autoridades públicas e a atividade político-parlamentar, além da função educativa. A primeira e mais importante atribuição do poder legislativo e, por consequência, dos parlamentares é aquela que dá nome ao poder, ou seja, legislar, fazer leis. São essas leis, como a gente já viu, que vão orientar a forma de execução dos serviços e políticas públicas, além de organizar a convivência em sociedade. Na próxima semana, nós vamos ver com mais detalhes como nasce uma lei, mas vou adiantar para vocês que esse procedimento é sempre realizado com muita seriedade, estudo, discussão e diálogo com a população. Outra função extremamente importante do poder legislativo e que ajuda a garantir a boa gestão do Estado e o bom uso das verbas públicas é a função fiscalizadora. No exercício desta atribuição, os vereadores podem acompanhar a execução do orçamento público, solicitando documentos que comprovem atos do prefeito, da Câmara e da administração de uma forma geral, além de solicitar a presença de servidores para serem ouvidos. Outra ferramenta que pode auxiliar os parlamentares no exercício da função fiscalizadora é a formação de comissões especiais de inquéritos, em casos específicos. Essa função também é exercida quando os vereadores julgam as contas do prefeito e da Câmara, após a análise do Tribunal de Contas. Vale lembrar que todo cidadão tem direito ao acesso às contas e gastos públicos, através dos portais de transparência ou requerimentos destinados aos órgãos. Assim, todo cidadão tem o direito de fiscalizar os órgãos da administração, mas os vereadores têm o dever de fazê-lo. A função deliberativa do poder legislativo diz respeito aos atos praticados para sua organização e para o seu funcionamento, além de disciplinar os serviços administrativos internos. Assim, cada casa legislativa, que é outro nome dado às câmaras, cuida de suas atividades internas de maneira que melhor lhe convenha, desde que respeite as normas constitucionais e legais. Os membros do Poder Legislativo também têm a função de julgar determinadas autoridades do Executivo e do próprio Legislativo, nos casos estabelecidos na Constituição e em outras leis. Essa é a função julgadora dos parlamentares. Se o prefeito, o vice-prefeito ou até mesmo vereadores cometerem infração político-administrativa no exercício de suas atividades, serão julgados pelos parlamentares e poderão perder o mandato por decisão da Câmara Municipal. As infrações julgadas estão previstas em um decreto federal desde 1967, também constam na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno da Câmara e em outras leis. Já a função político-parlamentar, por sua vez, tem a prerrogativa de aproximar a população das ações do Estado. A Constituição Federal diz, no seu primeiro artigo, que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Dessa forma, os vereadores exercem a representação popular. No uso da função político-parlamentar, o Poder Legislativo realiza diversas atividades para dar suporte ao processo legislativo ou para debater temas importantes para a coletividade. Dentre essas atividades, podemos citar a realização de audiências públicas, a instituição de tribunas do povo, de urnas da cidadania, a formação de comissões de participação popular, além da garantia da proporcionalidade da participação dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Câmara, na constituição da mesa diretora e na de cada comissão permanente ou temporária. Além das 5 funções apresentadas até agora, recentemente tem sido atribuída ao Poder Legislativo também a função educativa, a qual tem sido desenvolvida sobretudo a partir da abertura do Parlamento para a sociedade e da criação das escolas do Legislativo. Através desta função, o Legislativo promove cursos, palestras, projetos, programas abertos para todos os interessados e estimula a participação de pessoas nas atividades da Câmara Municipal, além de despertar o interesse dos indivíduos pela política. Este programa, por exemplo, o Câmara Jovem, é uma das aplicações da função educativa do Poder Legislativo.
Preparar os indivíduos para o exercício da cidadania é educar, o que é fundamental no Estado democrático de direito. Das funções que apresentei para vocês, a função legislativa e a fiscalizadora são chamadas funções típicas do Poder Legislativo. As outras, por sua vez, são chamadas funções atípicas. Além disso, alguns juristas ainda atribuem ao Legislativo algumas funções não listadas aqui, mas essas que trouxe são as principais. Ter essas funções e atribuições bem claras para os parlamentares dentro de uma casa de leis e para a população é de suma importância para o exercício pleno do poder. Afinal, elas são ferramentas para a garantia do bom andamento da administração do Estado e do fornecimento dos serviços que são suas obrigações. Espero que com a nossa conversa de hoje vocês possam ter entendido um pouco mais sobre o papel dos parlamentares na nossa sociedade e sobre como eles podem atuar para exercer esses papéis. O bom uso dessas atribuições é parte integrante das ações que garantem um Estado justo, igualitário, com participação da sua população e com bom desenvolvimento de políticas públicas. Com o final do nosso encontro de hoje, também estamos chegando perto da conclusão da fase do nosso projeto aqui na escola. E logo vocês poderão se candidatar ao cargo de jovem vereador e jovem vereadora e apresentar as suas ideias para o Legislativo Municipal. Você já pensou em alguma proposta que gostaria de apresentar para a nossa cidade? Semana que vem nós conversamos mais e eu já passo as dicas de como vocês podem se candidatar. Até lá, desenvolvam suas ideias, conversem com colegas, com família e perguntem o que eles acham sobre esse tema. Se você tiver qualquer dúvida quanto ao conteúdo que estamos vendo, você pode procurar a coordenação da sua escola. Eles têm o meu contato e o da Câmara e podem passar essas demandas para que a gente possa conversar sobre isso. Semana que vem conversamos um pouco mais, pessoal. Até mais!